Senhoras e senhores, esse daqui é um vídeo um pouco diferente, porque a gente queria comentar um assunto que surgiu no YouTube algumas semanas atrás, a gente tava de férias, mas eu gostaria de resgatar esse assunto aqui, porque eu acho que a gente é muito capacitado pra falar dele. A gente vive ele. Exato. O canal do Ucla, que é um canal de League of Legends, fez um vídeo em janeiro, se eu não me engano, ou em dezembro, se questionando se vale a pena de fato ser criador de conteúdo hoje em dia. Como ele apontou, o mercado tá muito complicado. Primeiro, existe toda uma prostituição por meio dos influenciadores, porque muita gente quer entrar no mercado, o que força o preço da publicidade muito para baixo e dificulta que as pessoas consigam se manter e viver criando conteúdo. Eu vou seguir também um comentário feito pelo Gaveta e também feito pelo Dave Jones, porque eu gostaria de endereçar algumas coisas que eles mencionaram também. A primeira coisa que eu queria endereçar do canal do Ucla, eu não vou comentar o vídeo dele especificamente, eu vou comentar as coisas que eu pensei enquanto eu tava vendo o vídeo, tá? Que é esse debate todo sobre canal de nicho, que você tem que, hoje, o melhor jeito pra você começar é ser um canal de nicho. Você tem que escolher o seu nicho, seja no Instagram, se você quiser ter um perfil também crescendo lá, e ele de fato tem um canal de nicho, que é um canal de League of Legends, mas a gente tem que entender que o nicho é uma faca de dois gumes. Primeiro, porque ele pode facilitar o seu relacionamento com uma determinada comunidade que já está pronta, com um determinado grupo de pessoas que já tem um interesse definido e estão indo na internet atrás de coisas com esse interesse, ou seja, você pode precisar menos que o algoritmo te favoreça, porque a galera tá procurando aquele tipo de conteúdo já, não é simplesmente uma coisa aleatória que vai aparecer na frente dele, ele vai clicar ou não, porque o seu crescimento, o tamanho do seu canal vai estar limitado também ao tamanho desse nicho, e o tamanho desse nicho pode variar. Eu lembro de um tempo atrás, quando eu comecei, internacionalmente os canais de StarCraft 2 estavam bombando, tipo assim, tinha um monte de canal, eles pegavam primeira página e tal. O jogo caiu de importância, obviamente esses canais acabaram acompanhando também o encolhimento do nicho. Um exemplo que a gente teve aqui no Brasil também foi Minecraft, a gente se beneficiou desse nicho também. Teve uma época que era metade do YouTube, 2/3 do YouTube brasileiro era Minecraft, tinha uns poucos gatos pingados que conseguiam bombar no YouTube sem fazer vídeo de Minecraft. Hoje, o que aconteceu com Minecraft e os canais de Minecraft? Obviamente ainda é um conteúdo importante, só que é muito menor em relação a toda a importância de outros conteúdos no site do que foi anteriormente. Vários canais de Minecraft desapareceram. Você tem canais que estão bombando há muito tempo, Vinícius 13 tá aí pra provar. Mas uma grande parte das pessoas desapareceu, porque esse nicho também encolheu, não só em relação à popularidade dele, talvez nem tanto em relação à popularidade, mas principalmente ao espaço em que ele ocupa dentro do site. E isso é um problema. E aí que eu quero entrar em outra coisa, que talvez seja uma antecipação da dica que eu queria dar antes. Eu tô falando pra caramba porque esse é meu ponto, eu anotei, tá, gente? Eu tô aqui só pra reagir. Uma dica que eu queria dar, que é o seguinte: o nicho, você pode se beneficiar dele, mas é difícil você permanecer nele. Você vai ter maior chance de sucesso se você eventualmente se diversificar. E o jeito que você escolhe o seu nicho não é simplesmente uma determinação de um assunto do qual você simplesmente gosta e quer se encaixar ali. O nicho é normalmente a coisa que funciona. Eu fiz vídeo no YouTube por 4 anos antes de conseguir monetizar meu conteúdo. Foi quase que no aniversário do 4º ano mesmo que eu consegui monetizar meu primeiro vídeo. Sou testemunha. Então assim, e eu me beneficiei dessa coisa de nicho. Eu fazia vídeo de vários tipos de conteúdo, eu tirava pra tudo que é lado. De repente, lançaram esse jogo que era popular, não era muito popular ainda, era um jogo meio de underground, assim, a galera meio que gostava de jogo indie, que na época não era um público grande ainda, indie não era uma coisa tão grande quanto hoje, e era muito popular com o público universitário. Aí lançaram esse jogo chamado Minecraft. Na segunda semana de venda dele, se não me engano, tava no alpha ainda, eu fiz um vídeo. E esse vídeo pegou 10 vezes mais views do que qualquer outro. E aí, passou 2, 3 semanas, eu pus outro e foi crescendo. E obviamente aí eu tinha um nicho, mas eu não escolhi esse nicho de início. O nicho te escolheu. O nicho escolheu. Isso mesmo. E isso é uma coisa que eu não vejo na dica de muito guru de Instagram, de YouTube, que é o seguinte: você não define o seu nicho, você vê o que funciona. Você atira pra tudo quanto é lado, meu amigo. O nicho vai te escolher, isso quando você tá crescendo. Depois você pode trabalhar em direção a algum nicho, tipo eu consegui trabalhar depois em direção ao nicho de tecnologia, por exemplo. Claro que aí você já tem uma audiência, você pode trazer essa audiência para esse outro nicho. Porém, tem um conteúdo que funciona e que sua mente suporta que você faça. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Eu poderia ter arrastado o conteúdo de Pokémon GO
por muito mais tempo. O último vídeo que eu coloquei de Pokémon GO pegou, sei lá, mais de 1 milhão de views. Só que tinha uma outra coisa também, que era o meu psicológico, né? E o cansaço. E o cansaço. E você quer fazer outras coisas da sua vida. Esse é outro ponto que a gente vai tocar também, que é o psicológico. Mas tenha noção em relação a essas coisas quando você for falar de nicho. O nicho te escolhe e, eventualmente, ele esgota. Algumas pessoas vão conseguir permanecer no nicho, mas são poucas. Quem diversificar vai ter mais chance. Eu tenho minhas notas aqui, tá, gente? Eu escrevi. Ele estudou o assunto, por isso que eu estou aqui só reagindo, entendeu? E nós vamos falar sobre React. Vamos falar sobre React agora, porque é um outro ponto que o Ookla levantou no canal dele, que é o problema do uso de conteúdo para React. Ele apontou isso bem. Tem aquele negócio do canal pequeno, que gasta muito tempo fazendo um vídeo. Você fez um vídeo essay. Você escreveu, elaborou sobre um tema muito complexo e tal. Gastou semana editando. Gastou semana, o roteiro foi complicadíssimo e tal. O que acontece? Aí essa pessoa trabalhou nesse conteúdo, um streamer pega esse vídeo, reage a esse vídeo no streaming dele, mas não picotando esse vídeo, não endereçando as ideias do vídeo. Ele reage ao vídeo inteiro, parando de vez em quando para fazer um comentário. Simples assim, ele faz um comentário. Aí ele recorta esse vídeo e coloca no YouTube, como um corte dele. E quem assiste esse corte tem acesso integral ao vídeo, primeiro, original, que motivou o comentário. Ele não precisa ir ao vídeo original para saber do que o vídeo original se trata. Isso acaba tirando os views do vídeo desse canal menor, do vídeo original. Porque, obviamente, quem viu lá no corte do streamer grande, ele não vai clicar pra assistir esse vídeo de novo, só que sem comentário. Ele já sabe o conteúdo inteiro do vídeo. Você, obviamente, tá tirando views de alguém dessa forma. Isso é uma faca de dois gumes também, porque, obviamente, o canal pequeno pode ganhar alguma promoção, mas... Depende do que foi comentado. Dependendo do que for comentado, existe toda uma discussão se é uma promoção solicitada ou não. Mas a gente entra no problema da legalidade, ou seja, da permissibilidade do conteúdo de React, porque React não é proibido, tá, gente? Existem várias normativas que já saíram, não no ambiente brasileiro, mas nos Estados Unidos, que é onde o YouTube tá hosteado, e normalmente é a lei que baseia as decisões que o YouTube toma em relação a questões de copyright e tal. O que já foi decidido? Você tem o princípio legal, a gente já discutiu isso aqui em outros lugares, em corte, principalmente, não vou entrar em detalhe, que é do fair use, você poder usar um outro conteúdo para crítica ou paródia, e você tem também o princípio do conteúdo transformativo, quando você está se baseando no conteúdo original, mas transformando ele na sua essência para criar um outro. E a gente também teve nos Estados Unidos uma jurisprudência, porque teve um caso já que foi julgado em relação ao conteúdo de React, que foi do H3H3, que é o nome do canal, e a juíza determinou que Reacts em determinados contextos não violam o direito de propriedade intelectual, porque se esse conteúdo obedecer certos quesitos. Não são todos os Reacts, tá? Tem uma nota específica na decisão e isso cria a primeira jurisprudência. A gente vai deixar para quem é jurista comentar os detalhes disso. Aí a gente passa pra nossa realidade aqui, pra nossa realidade brasileira e a prática que a gente costuma ter. Eu só posso falar da nossa perspectiva, que é, a gente tenta fazer um conteúdo transformativo de fato. Contanto que quando a gente faz um React, a gente pega vários conteúdos de outros sites, normalmente vídeos curtos, porque eu acho que se você colocar um vídeo curto num vídeo longo, você não tá retirando da visualização desse vídeo, porque normalmente está em outro canal. São vídeos que rodam por carrossel de algoritmo, né? A pessoa vai passando e esse vídeo aparece para ela não tem que clicar intencionalmente no vídeo, e tem outras coisas que levam a gente a essa conclusão. Então a gente pega esses vídeos curtos, faz uma edição muito grande, imprime a nossa subjetividade, a nossa individualidade, a gente contribui para acrescentar, a gente acrescenta nesse conteúdo. De forma que eu acho que o conteúdo que a gente coloca no final é transformativo de fato. Ele segue esse princípio. O que, na minha opinião, é bem diferente desse conteúdo de você sentar, assistir um outro canal e pausar de vez em quando para fazer comentários pontuais. A gente só fez isso uma vez em um vídeo, que eu me lembre, tá? Que foi um vídeo do Casimiro comentando o nosso vídeo. Então a gente fez uma reação ao react dele e o conteúdo original era nosso de fato, o vídeo que ele estava assistindo. Mas obviamente que certas pessoas, como a gente já viu, eu já ouvi isso de outros criadores também, principalmente internacionais, eles têm restrições morais em relação a isso. E eles... Porque tem prática da pessoa simplesmente ficar vendo o vídeo. Ela bota a cara dela ali e faz exatamente isso que eu estou fazendo aqui com o Leon. A pessoa vai falando e você vai... A grande questão é se esse tipo de conteúdo de sentar e assistir um vídeo, se ele é transformativo de fato. Porque ele pode ser. Tem pessoas, por exemplo, que pegam vídeos com pseudociência, né? Cientistas fazem aqui do YouTube. Tem vários canais de influenciadores assim. Os caras sentam e falam, ó, falou bobagem, falou corrige, bobagem. ponto a corrige,
contraponto. De fato, você tem isso. Você tem o contraponto de um discurso político, por exemplo, de quem analisa um debate e vai pontuando aquilo que acredita que precisa ser esclarecido ou não. É um conteúdo transformativo, mesmo que coloque todo aquele conteúdo no ar, mesmo que reaja ao vídeo inteiro, mas ele tá acrescentando com a subjetividade dele, o ponto de vista dele, a opinião dele. Ele tá produzindo algo diferente. Esse é o tal do fair use para crítica. Existe esse tipo de conteúdo. Não é qualquer tipo de sentar e assistir um vídeo que descredencia aquilo como conteúdo válido. Porém, eu acho que existe um debate aí que precisa existir de a partir de que ponto isso passa a ser de fato transformativo e é válido, no sentido de você simplesmente pode fazer, né? Você tem seu direito. Tem uns canais aqui que falam qual o valor do setup do Leon. E eles usam a imagem do nosso. Aí já me perguntaram, essa pessoa pediu autorização? Não, e ela não precisa. Porque se o conteúdo for transformativo, ela pode fazer. Mas a gente tem que entender, precisa de uma noção mais clara do que é um conteúdo transformativo ou não, exatamente por conta do problema que isso pode trazer para esses canais pequenos em relação ao crescimento orgânico deles. Quer um exemplo muito claro do que não é transformativo? Quando você rola lá o feed do Instagram e você vai ver alguém repetindo a informação de um vídeo que ela pegou. Ou então simplesmente pondo a foto dela embaixo e deixando o vídeo original rodar. Isso não é transformativo, gente. Esse é um conteúdo bem claro. Tem questões que são claras, mas a gente tá falando aqui de uma questão que se chama de fronteira e a gente precisa ter essa conversa. Principalmente porque você pode ter vários canais que estão sendo lesados nesse processo, enquanto a gente não tem uma definição clara do que vale ou não. E agora eu queria introduzir alguns tópicos aqui, debates que eu vi no Dave Jones e também no Gaveta, sobre a comparação que ele fez dessa realidade do criador de conteúdo de ser uma coisa meio paralela com ser um artista. Um músico, por exemplo, ou ser um jogador de futebol. A galera que tá de fora, de vez em quando, não entende a dificuldade que é ser um criador de conteúdo. Primeiro, você tem que ter uma perseverança muito grande. O seu psicológico tem que ser muito estável. Preparado. E você também precisa ter muita sorte. E essa comparação com o artista, eu acho a mais interessante, principalmente o músico, né? Porque quando você começa aqui, você não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é que normalmente quem saiu de um canal grande. Eu vi recentemente um cara que saiu de um canal sobre automóveis, ele abriu o canal dele sobre automóveis e o primeiro vídeo já bombou. Mas isso normalmente é uma coisa bem rara. E é meio que equivalente a uma pessoa que quer viver de música. Se você quiser viver de música, você vai começar tocando, sei lá, em barzinho, tocando na noite. Você não vai ganhar dinheiro suficiente para se manter. Você não vai sair do seu trabalho formal para isso. Mas a maior parte das pessoas que vive de música não consegue ganhar uma quantidade de dinheiro ao ponto de ser, tipo, rico. É a pessoa que vai conseguir ter uma carreira estável, mas de repente vira um músico de estúdio, aí você tá muito bem. Ou senão você vai virar um músico para tocar coisas como formatura e outros tipos de festa, que recebe muito bem, mas não é um artista que tá tocando na televisão. Não é o Caetano Veloso. É, exatamente. E aí você já vai estar nos 1% dos mais privilegiados. Só que você não é aquele 1% do 1% que vai fazer um sucesso estrondoso. Então, a realidade é muito disso também. A galera vê essa galera que faz muito sucesso, ganha muito dinheiro, você vê um Whindersson, você vê um Felipe Neto, e você acha que esse é o fim da carreira. Só que na verdade não. Aquilo ali é um ponto totalmente fora da curva, até pra quem consegue viver de conteúdo. A gente é ponto totalmente fora da curva. E a gente já tá bem mais perto da curva que eles. Mas parte da galera que faz conteúdo, uma parte muito pequena, vai conseguir viver dele. E a grande maioria dessas pessoas é a galera que vai conseguir fazer dinheiro suficiente pra viver. Você não vai ser rico, tá? Você vai conseguir se manter. Você pegar, tipo assim, da galera que vive de conteúdo, 99% tá nesse bloco. Os que você vê lá que aparecem no jornal, que pegam milhões de views, é o 1% do 1%. Mas não é assim em toda a carreira? Se você for parar pra observar, se você for em qualquer campo profissional, da medicina, à engenharia, ao jogador de futebol, é bem assim. No jornalismo, por exemplo, você tem a minoria ínfima que vai se sobrepor, que vai se destacar. Boa parte que estiver trabalhando e que estiver colocado vai ter uma vida média e muita gente não vai passar por essa porta. Muita gente não vai permanecer nas suas carreiras. Gente, essa é outra coisa que a gente tem que citar também, que passa pela questão financeira, mas passa por outras questões também, que é a psicológica. Eu passei a entender depois de um tempo que a fortitude mental que eu tenho para certas coisas não é compartilhada com a população em geral. Porque, de fato, você ficar aqui sendo exposto, eventualmente você vai ser atacado, eventualmente vai ter várias coisas. Para você ter o psicológico para isso, mesmo que você não seja atacado, só da exposição, só para de vez em quando ler um comentário negativo, aquele comentário que parece que foi escrito, que a pessoa sabia o seu ponto fraco, e foi lá e você vai esquecer
todos os comentários positivos que você recebeu no dia, é só nesse que você vai pensar a semana inteira. Isso te joga pra baixo, isso te afunda. Tem uma outra coisa que é psicológica também, que a gente tem que falar aqui, que é sobre performance do vídeo. Eu demorei muito tempo pra poder desconectar minha mente da performance do vídeo. No começo, se um vídeo meu fosse mal... A semana ia mal. Não, um mês ia mal. Tem algo de errado comigo. Tipo assim, você ficava assim, acabou. O que eu vou fazer agora? Isso te afeta muito. Você vira meio que um refém do algoritmo nesse sentido. Então a fortitude mental, a força psicológica que você precisa para essa carreira é uma coisa que eu só fui entender depois. Não é todo mundo que consegue. Tanto é que a gente tem exemplos de pessoas que sucumbiram, né? Sim. O YouTube tá cheio. O David Jones falou uma coisa muito importante. Tem a galera que tem burnout. Pra ser da galera que tem burnout fazendo conteúdo, você já tem que ser muito forte. Pra chegar até o ponto de você ter burnout. Porque você passou muitos anos fazendo esse treco. Então a gente tem que deixar bem claro, uma exposição desse nível não é natural pro ser humano. A gente não evoluiu com esses meios de comunicação que permitiu que tantas pessoas pudessem opinar sobre a sua vida. Isso é muito real. Quando você tá na sua casa, sossegadinho, e você abre uma lista de comentários e você vê um sujeito ou uma sujeita que saiu lá com quem você nunca teria contato, nunca estaria na sua esfera de relacionamento, mas essa pessoa tem uma porta pra te acessar e vir pra te destruir, entendeu? Então assim, e eu fico pensando nisso assim, nós somos adultos, nós tivemos um preparo de trabalhar fora, de nos relacionarmos com muitas pessoas antes de virmos pra internet. Eu fico pensando no criador de conteúdo muito novinho, que às vezes não tá com o cérebro dele todo ainda formado e preparado. Como que essa pessoa lida com esse tipo de coisa? Entendeu? É por isso que a gente vê tanto adoecimento, é por isso que a gente vê tantos desabafos na rede. É porque é o problema real mesmo. E você tem que entender que, principalmente pra galera que tá começando, é muito trabalho, sem garantia financeira. O trabalho é muito grande. Primeiro, você tem que saber analisar os números. Se você produz conteúdo pro YouTube, você vai ter, quando você começar, você não vai ter um editor. Aliás, nem é bom que você tenha, porque você tem que saber como estruturar um vídeo na edição, né? Até pra quando você trabalhar com editor, você já tá fazendo o vídeo pra ser editado. Você tem que fazer absolutamente tudo. Thumbnail, você tem que fazer tudo. Eu tive uns bons 7 anos em que eu fiz profissionalmente com o YouTube, 6, 7 anos em que eu fiz absolutamente tudo. Sozinho. E teve até aquela época que a gente veio pro Canadá, que eu comecei no canal da empresa pra qual eu trabalhei aqui no Canadá, então eu tinha que dar conta do meu canal e do canal da empresa. Depois trouxeram editores pra trabalhar com a gente, mas no começo o treco foi muito pesado. A gente adoeceu, teve todos os problemas que a gente já reportou aqui. Você tá esquecendo que você fazia 2 vídeos pro Coisa de Nerd, gerenciando toda a edição, toda a parte de produção, e ainda fazia um diário comigo pro Cadê a Chave? Sim, e tinha desse outro canal. Teve uma época que a gente não viveu, eu não tenho memória dessa época, porque a gente não dormia, a gente não conseguia descansar o suficiente pra fazer memórias dessa época. Às vezes eu tô vendo um vídeo do Cadê a Chave, que foi o registro que a gente teve dos nossos momentos de uma fase, eu falo, gente, a gente passou por isso? Eu não lembro, porque eu tive amnésia de cansaço. Teve uma época que pegar 14 horas diárias de trabalho era a base. Era tipo assim, não acontecia uma vez, não, acontecia várias vezes na semana. Era umas 16 horas, meu bem. Acho a que gente assim, já pegou, 14 era quando a gente tava bem, descansado. A média era 16. Quando começou o Pokémon, principalmente, eu lembro do Pokémon. Eu lembro uma noite em específico que a gente gravou um vídeo, chegou em casa, tava sem áudio. A gente saiu, acho que às 8 da noite pra regravar. Era muito trabalho. O pessoal vê essa vida de criador de conteúdo glamorizado, né? Aquela coisa de ver as pingas que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente toma. E o principal ponto é que essa carreira de influenciador, de criador de conteúdo é um nome bom, né? Influenciador é um nome que ninguém gosta. Ninguém gosta. Se você usa influenciador... Corta do seu vocabulário. Exatamente. Essa carreira pode nunca acontecer. Não é uma garantia, não existe. Não é uma matemática, não é uma receita de bolo, não é certo. É uma mistura de perseverança. Com sorte. Eu não posso deixar de enfatizar a parte de sorte, porque tem gente que trabalha o mesmo tanto, é tão inteligente quanto, faz conteúdo tão bom quanto outras pessoas, só que tem aquela pessoa que fez o conteúdo certo, na hora certa, não que ela tenha necessariamente viralizado, mas ela conseguiu fazer um tipo de conteúdo que performou 2% melhor que o do resto. Aquele 2% foi o suficiente pra ela ir acumulando, foi meio que aconteceu com a gente, né? Foi acumulando durante o tempo e permitiu que ela construísse uma audiência. Essa que é a verdade. Então, assim, pode não acontecer. Então agora eu quero entrar nas minhas dicas, porque eu vou lidar com isso também. Dicas bem diretas pra galera que começar. E dessa vez não vai ser aquela dica meio furreca, não. Eu vou dar uns trecos, jogar real. Primeiro,
O YouTube é a melhor opção para quem sabe que vai precisar de um apoio financeiro para continuar a carreira. Por quê? Porque o YouTube tem um sistema de AdSense. Você pode ganhar dinheiro sem você mesmo ter que vender publicidade ou trabalhar com alguém que está vendendo publicidade para você. É diferente do Instagram, por exemplo. O Instagram, galera que faz dinheiro lá, o Instagram não paga. Você tem que ter uma agência ou um agente, ou você mesmo, se você for muito bom nisso, que vai te vender pro mercado publicitário. E aí você tem que negociar todos os termos. Com o AdSense do YouTube, tudo bem que o YouTube fica com 45% do dinheiro que você ganha. Mas com o AdSense do YouTube, se você conseguir qualificar o seu canal para ganhar dinheiro, você pode virar a chavinha e você começa a ser pago. Vídeos longos. Não vale pro short. Tem como ganhar dinheiro, mas hoje em dia o pagamento é ínfimo, tá, gente? Vou deixar bem claro. Jogar bem na real. E o Instagram pode ser uma boa pra galera que tá tentando construir comunidade. Você tem um sistema de carrossel, com os Reels e tal, que vai recomendar no algoritmo, tipo o TikTok faz, mas você também tem stories, tem fotos que podem motivar a galera a clicar pra te seguir, e você pode construir uma audiência dessa forma. O que muita gente fez aqui no YouTube com sucesso foi criar uma audiência fora, desde a época da galera que começou com Vine, que entrou a galera tipo Logan Paul e tal, eles construíram fora, em outro site, e trouxeram essa audiência pro YouTube para poder monetizar dentro do YouTube, porque aqui você tem um AdSense mais fácil. Essas as primeiras coisas que você tem que ter em mente. Talvez o Instagram seja mais fácil para construir audiência do que o YouTube. Não tenho certeza disso, mas o YouTube com certeza é mais fácil para monetizar. O Instagram, ele tem um estímulo de te promover, né? Ele faz vários testes, ele promove muito mais do que o feed do YouTube. A descoberta lá é mais fácil. Até para você aparecer no feed de outra pessoa, de uma pessoa com a qual você está colaborando, para ela colocar a sua arroba, a pessoa clicar, é bem mais fácil do que... A promoção é mais fácil. É mais fácil do que no YouTube, porque no YouTube simplesmente demanda mais link. A galera vai ter que abrir a descrição, procurar o canal, clicar para inscrever. E o feed do YouTube é mais contido mesmo, né? O YouTube não faz essa coisa de... Ele vai meio que, você gosta disso, toma mais disso, toma mais disso, toma mais disso. É bom pra consolidar a comunidade depois. Toda a questão do nicho, de você definir o seu nicho, tem as suas limitações. Você só vai poder crescer em proporção ao tamanho do seu nicho. Se seu nicho encolhe, você eventualmente vai encolher junto também. Tem uma chance grande de você encolher junto. Eventualmente pode ficar mais fácil para você procurar um conteúdo mais geral. É bom começar no nicho para você ser reconhecido, mas eventualmente pode ficar mais fácil se você diversificar seu conteúdo. Mas tenha em mente aquilo que eu falei. Normalmente não é você que escolhe o nicho, é o nicho que escolhe você. A coisa cai no seu colo, você atira para todo lado, você vai lá no seu Analytics, que mostra o número do seu conteúdo, né, os números dele, você vê que algo que você fez de repente pulou. Tem lá um número muito maior. Aí você tenta entender o que eu fiz aí que pode ter funcionado, pode ser um estilo de vídeo, um tipo de edição, pode ser um conteúdo também. Vou fazer mais coisas disso para ver se funciona. E eventualmente aí você pode encontrar um nicho também. E outra coisa que eu já vi muita gente fazer, eu tenho que repetir isso sempre. Por quê? Porque a gente fala, e eu já vi gente fazendo errado. É a dica mais básica que tem para quem produz conteúdo. É o seguinte, se você tá trabalhando conteúdo audiovisual, o áudio é mais importante que o vídeo. Por isso que todo mundo que cria conteúdo, você vai ver, galera que fala muito, tem um microfone desse sorvetão na frente. É feio, mas é bom. E eu vou pedir pra edição dar um exemplo disso aqui. Coloca agora ruído na imagem, deixa o áudio limpo. Você consegue assistir esse vídeo. Porque o ser humano tem uma tolerância maior à poluição visual do que à poluição auditiva. Agora eu vou pedir pra ele deixar a imagem normal, mas colocar ruído no áudio, tá? Colocar poluição sonora. Viu como é que o treco tá ruim? Você desliga do vídeo na hora. Não desliga. Não Fica. desliga. Volta, tira Voltando o ruído. aqui. Então, é uma coisa psicológica do indivíduo. A pessoa vai sair do seu vídeo sem saber por quê. Microfone é uma coisa importante. Qualidade do áudio, que não é só o microfone, é o ambiente no qual você tá, se tem ruído, se tem eco. Você tem que saber tratar essas coisas se for criar conteúdo. Não precisa comprar um microfone caro desse jeito. Esse daqui é um SM7B, a gente tem porque é referência de indústria, todos os podcasters usam e coisas do tipo. Se eu quiser saber alguma informação de equalização, alguma coisa dele, é fácil encontrar na internet, mas é bom você ter pelo menos um controle da qualidade do áudio. E outra coisa, você não tá ganhando dinheiro com o YouTube ainda, só invista o que fizer sentido. Tá? Eu vejo que a galera não, pra começar eu tenho que torrar minha grana em câmera e tal. Não, começa com seu celular, não faz isso. Hoje em dia, o preço de entrada é tão baixo, é um celular, entra num cômodo, entendeu? Que tem iluminação natural. Que tem iluminação boa, cujas paredes não vão dar muito eco. Se tiver com eco, você joga uns cobertores aí no canto, tapete, e grava com o seu celular. A lógica que eu costumo recomendar pra todo mundo é a seguinte: gaste, se você não tá ganhando dinheiro ainda, tá? Não é profissional, gaste na sua produção de conteúdo o que você gastaria num hobby. Tipo, tem gente que tem um hobby que é corrida.
que você gastaria no seu hobby de corrida? Você compraria um tênis bom pra corrida? Pense nesse tipo de valor. Eu acho que é o que você poderia gastar com o seu conteúdo, tá? Se você não tá vivendo profissionalmente dele, se você tá tentando crescer. Isso me leva ao próximo ponto, que eu acho que você, se estiver começando, foque no crescimento. Se você eventualmente conseguir ganhar dinheiro com o seu conteúdo, é um bônus, é um plus, tá? Não pense em como você vai monetizar o seu conteúdo de início. Pense só no seu crescimento. O que é o crescimento? Construir a sua comunidade. Foque nisso. Tá? Porque tem muita gente que já começa pensando, vou ganhar dinheiro, como que eu posso chegar nas agências e coisa do tipo? E ainda você não tem o que mostrar pra agência. O cara tá com 5 mil views lá no vídeo dele e se perguntando esse tipo de coisa. Tipo, se você não tem um produto ainda, como é que você quer vender ele? Você nem sabe o que você vai estar fazendo no YouTube daqui a alguns meses, nas próximas semanas, o que vai funcionar, o que não vai. Foque no seu crescimento. E pra focar no seu crescimento, no início é isso, você tem que descobrir qual conteúdo que funciona. Fique de olho nos analytics, tá? Tem várias coisas que te interessam. Todo ser humano tem uma pluralidade de interesses. Todos. Não é todo interesse que vai render conteúdo que as pessoas vão assistir. Então, daquilo que você gosta, porque você precisa estar bem também psicologicamente para produzir o seu conteúdo, é um ponto muito importante. Daquilo que você gosta, o que pode funcionar. Comece a explorar esse tipo de coisa. Mas agora eu tenho que entrar no ponto também que é uma recomendação e que é o comentário que eu deixei de fazer no começo do vídeo, que vai ficar aqui só pra galera do final, que é polêmico. Polêmico. Cuidado com os seus contratos com a sua agência quando você tá começando. Não só quando você tá começando, em qualquer momento da sua vida como criador de conteúdo. Esteja atento. Um dos pontos do UCLA foi essa coisa da prostituição do mercado, que tá cada vez mais difícil ganhar dinheiro sendo criador de conteúdo com as agências, com publicidade e tal, com presença em evento, porque tem uma galera que entra com muita sede ao pote, que tá vindo com muita sede ao pote, a galera que tá pensando não em crescimento, construir comunidade, mas tá querendo de início ganhar a maior quantidade de dinheiro que puder. Eu não vou julgar quem faz isso também, porque de fato tem gente que tá com muita dificuldade, enfim. Mas aí isso cria uma relação que as marcas, as empresas começam a poder pagar o tanto que elas quiserem, que elas querem, que normalmente é o mais baixo possível. E isso vai levando o preço para baixo e cria o que a gente chama de uma corrida para baixo. Acaba que no final ninguém tá ganhando dinheiro suficiente para nada. Dinheiro tem. Acontece que eles não querem que vá para sua mão, criador. Esse é um mercado como qualquer outro, e você vai encontrar na sua trajetória profissional bons parceiros e maus parceiros. Isso que o Leon tá falando para você estar atento e vigilante é justamente para saber discernir quem é quem. Vai ter agência que vai promover um cenário maravilhoso e vai ser inclusive um fator de crescimento para o seu conteúdo e para sua carreira. Vai ter agência que vai impedir que você prospere. Exato. Isso é uma realidade de qualquer mercado, tá, gente? Em qualquer mercado você tem pessoas muito bem intencionadas e muito éticas. E em qualquer mercado você tem pessoas também que estão lá para passar a perna. No começo você não tem uma capacidade de diferenciação desses dois tipos de pessoa muito grande. E você não vai ter por muitos anos a sua carreira de criador de conteúdo. Eu tenho que dizer que a gente demorou um tempo para desenvolver isso. Já tiraram vantagem da gente. Essa que é a realidade. Então você tem que tomar muito cuidado na sua relação com agentes e agências também. Por quê? Você tem que entender que é um mercado que trabalha com porcentagem e existe um incentivo por parte de indivíduos que não são muito éticos de tentarem capturar a maior porcentagem do valor que deveria ir para você. Claro que a gente não está generalizando, que existem pessoas nesse mercado que são muito éticos e corretos também, mas você tem que entender que vai ter gente que vai tentar subtrair somas consideráveis de coisas que, inclusive, as marcas que estão contratando via agência nem sabem. Eles imaginam que estão indo pra você, que isso está indo pra você. Aí o influenciador leva a fama de ser a pessoa que tá cobrando um preço absurdo, mas na verdade, metade, 2/3 desse valor, a agência tá retendo. Nesse processo dessa relação marca e criador, você às vezes tem vários intermediários, entendeu? Você tem várias empresas que entram ali, que sublocam o serviço, até chegar e firmar esse contato. Então esteja atento ao processo. Isso vale pro criador de conteúdo, mas vale para qualquer profissional em qualquer carreira. Esteja atento a esses processos e essas transações. Gente, a gente também passou por isso. Felizmente, a gente aprendeu com os nossos erros. E outro fator de sorte também, a gente encontrou pessoas éticas no nosso caminho. Isso também é um fator que
coopera e que colabora pra a gente tá numa posição diferente de outros que talvez não tiveram essa mesma sorte, não encontraram essas mesmas pessoas no caminho. Hoje a gente tá num momento bom, numa posição boa, mas a gente, de fato, apanhou bastante para aprender. Eu não consigo exagerar o tanto que a gente apanhou para poder aprender nesse mercado. E você provavelmente vai apanhar também se você quiser viver dele. Só tenha cuidado. E o outro ponto é que você tem que construir sua audiência. O mais importante é construir a sua audiência e respeitar a sua audiência. Obviamente, você é ser humano, de vez em quando você vai fazer escolhas erradas. É impossível, principalmente se você quiser fazer numa carreira. Eu tô aqui produzindo conteúdo desde 2007, o que me dá agora 18 anos. Eu já sou maioridade de YouTube. 17 anos. Obviamente que eu não fiz as escolhas mais acertadas sempre, mas você tem que fazer as melhores escolhas possíveis tendo a sua audiência em mente, porque são as pessoas que vão voltar aqui depois para ver o seu conteúdo, são as pessoas que vão permitir que você viva do conteúdo do qual você está produzindo. Faça escolhas que sejam benéficas para elas, não só no tipo de conteúdo que você faz, mas no tipo de parceiros com os quais você trabalha na parte comercial também. A gente já explicou aqui a nossa lógica de vários tipos de escolha que a gente fez, né? Por exemplo, em toda a onda desse negócio de bets, a gente é contatado quase que diariamente. A gente estava lá no início que eles queriam contratar a gente, oferecendo fortunas, tá? Milhões, gente. O mercado tá todo prostituído hoje para outros conteúdos. Se você quiser fazer milhões, Bets está aí ainda para te oferecer isso. A gente nunca fez conteúdo disso. A gente sempre fala não. A gente sempre fala não. Pensando na nossa audiência. Aliás, a gente nem responde. A gente... Lixo, bloqueio. Por quê? Primeiro, a gente tem nosso ponto ético também. Mas, obviamente, que tem muita gente que abre mão de determinadas coisas, pontos éticos, quando aparece muito dinheiro na mão. Mas a gente tem na nossa crença também o nosso benefício para a audiência. Quando a gente recomenda uma marca, quando a gente recomenda um produto, é porque a gente usa, a gente sabe que é de benefício, que é de qualidade para a pessoa. Segundo toda a pesquisa que a gente pôde fazer no momento daquele marketing, tá? Obviamente, pode ter coisas que acontecem depois e é difícil você tentar culpar alguém de forma retroativa porque a pessoa não sabia daquilo no momento. Aconteceu agora com essa marca Honey, que aconteceu no YouTube aí, que teve todo esse problema e tal. Alguns canais foram atacados por algumas coisas, mas de fato, teve gente que não sabia. Isso no mercado internacional, né? Eu não acho que tenha sido um problema no Brasil. No Brasil, não. Mas assim, a gente tenta fazer a nossa devida triagem, a lição de casa, a gente faz. E é importante que você faça isso também para facilitar a sua sobrevivência no longo prazo, porque eu e a Nilce temos essa filosofia aqui que a gente não tá aqui para os 100 metros rasos, a gente tá aqui para maratona, a gente quer durar aqui. Então, em vez de ter um benefício rápido de alguma coisa, pra gente vale muito mais a pena deixar de fazer aquilo para garantir que as pessoas que confiam na gente vão voltar aqui para continuar acompanhando o conteúdo. A gente não vai prejudicar ninguém com esse tipo de escolha. E por fim, prepare-se para a exposição, tá? A gente falou isso aqui antes, não tem como a gente exagerar nesse ponto. O ser humano não foi feito mentalmente para o nível de exposição que a internet permite que ele tenha hoje em dia. E principalmente se você estiver no ponto de já conseguir pagar as contas com isso daqui, você já vai ter uma audiência muito maior do que a mente humana foi feita para aguentar. E o psicológico, não tem como a gente falar, até parece que um comentário vai te falar. Não, o cérebro humano não funciona assim. Quando principalmente um influenciador, um criador de conteúdo com uma audiência muito grande vem reclamar de exposição, porque as pessoas estão fazendo coisas negativas e atacando e tal, fecha comentário e tal. Por que esse cara tá reclamando disso? Tem milhões, o que é isso daqui? Não é nada. Não souber brincar, não desce pro play. Deixa eu falar, não, a mente humana não funciona assim. Você fala assim porque você nunca foi exposto a esse nível. Eu já vi gente que aconteceu isso. Tipo assim, falou mal do influenciador, o influenciador foi, deu RT comentando o cara. Aí a pessoa não suportou aí a pessoa fecha a conta. E ali você recebeu uma dose. Um centésimo. Uma fração do que esse influenciador recebeu. Porque eu vou falar que até você começar a receber comentários negativos e coisa do tipo, você não entende como a mente humana funciona em relação a essas coisas. O ser humano é um ser social. A gente foi feito para se relacionar socialmente com o outro e a gente foi feito para responder a censuras sociais de outros também. O cérebro humano funciona desse jeito. Então, assim, isso é extremamente complicado. Eu demorei pra entender o quão complicado isso é, porque eu meio que cresci nisso, né? Eu sou lá da primeira geração de youtubers no Brasil. Então, assim, na verdade, tem uma galera da antiga, que foi aquela galera que começou porque viu a gente lá atrás fazendo. Eu era de fato quando era mato, da pré-história. quando era mato.
Eu sou da antiga que começou depois. Eu vim depois. O Leon foi da primeira leva. Então, assim, gente, demorou um tempo pra eu entender isso, mas hoje eu entendo. De fato, você precisa de ter algum tipo de instrumento mental que não é de posse geral da população. Eu vou deixar bem claro. Ou você desenvolve ele, não sei. Então aí as nossas dicas, os nossos pensamentos, né? Eu só reagi, eu só pensei, Ou eu fiz uma contribuição transformativa. Não, foi a contribuição transformativa. Com certeza. Meu bem, você transforma tudo em algo melhor. Por favor, a outra coisa que eu queria pedir aqui pra quem visse isso, obviamente, é o princípio da solidariedade aqui. Tudo que eu disser aqui, tente interpretar de boa vontade. Não tente isolar uma parte que eu falei e interpretar na pior luz possível pra poder me atacar e me fazer parecer um completo idiota. Não é essa a questão. O princípio da solidariedade é você interpretar o que outra pessoa disse da melhor forma possível que você puder e não fazer um espantalho pra poder atacá-la depois ou pra tentar diminuir o ponto que foi levantado. Eu acho que é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Até mais!